Bom, galera, neste vídeo a ideia é mostrar para vocês uma das polêmicas que aconteceu no século XX no estudo da sociolinguística, que levou a uma redefinição de alguns aspectos dessa teoria especificamente. Essa polêmica foi travada, é uma polêmica entre aspas, né, não é nada desrespeitoso, entre a Beatriz Lavandeira, que é uma pesquisadora, eu acho que ela é da Argentina, e o William Labov, que é um pesquisador dos Estados Unidos que trabalha na Universidade de Pensilvânia. A Beatriz Lavandeira já faleceu. Eu pesquisei, ela faleceu no finalzinho do século XX, em 1998, e o Labov ainda está vivo, tá meio gaga já, mas ainda tá vivo, tá? Ele permanece aqui. Bom, em 1977 aconteceu um congresso, que foi o congresso da Linguistic Society of America, que é a Sociedade Americana de Linguística, e aconteceu lá na cidade de Chicago. E nesse congresso foram apresentados dois trabalhos, que são os trabalhos que a gente vai ver aqui. O da Beatriz Lavandeira e o do Labov. E lá eles discutiram muito sobre essa questão. Bom, essa é a Beatriz Lavandeira e o artigo publicado dela foi Where Does the Sociolinguistic Variable Stop? Ou seja, até onde vai ou aonde para a variável sociolinguística. Ele foi apresentado em 77, porém a sua publicação só se deu em 1978. Ela fazia críticas ao estudo sociolinguístico de uma variação que não é fonológica, ou seja, variação morfológica, sintática. Esses tipos de variação para ela, embora ela não rejeitasse esse estudo, o estudo quantitativo da sintaxe, o estudo quantitativo da morfologia, ela criticava o uso do construto variável sociolinguística para analisar fenômenos que não são fonológicos. Por quê? Porque a variável sociolinguística foi criada, desenvolvida, esse método de pesquisa, para que fosse possível se analisar a motivação social por trás da variação sonora, tá? Então, esse foi o artigo publicado por ela, foi publicado em 1978, está disponível na internet. Esse eu acho que você tem que usar o Sci-Hub para conseguir baixar, mas o do Labov está de graça e eu acho que eu vou colocar na descrição do vídeo o link para que vocês consigam eu vou colocar na descrição o link para que vocês consigam dar uma olhada nesses artigos e baixar. Bom, ela começa o artigo, a Lavandeira, falando sobre que o objetivo da sociolinguística é entender por que alguém diz alguma coisa. Então, ela diz que esse tipo de análise é uma análise funcional. Na linguística, a gente tem geralmente dois tipos de análise, principalmente uma análise que é considerada formalista, que ensina a forma, analisa a forma da linguagem, a estrutura, e a tendência funcionalista, que está mais voltada ao uso, à comunicação, o que é que motiva a comunicação, o que é que está envolvido na comunicação, ok? Então, é encontrar razão para o uso da linguagem. E ela diz que o objetivo final é uma teoria dos enunciados. Enunciado é uma frase que é dita, algum texto que é comunicado. É diferente de sentença. Sentença são aquelas frases isoladas que são construídas pelo próprio pesquisador que são mais abstratas e não estão geralmente daquele modo no uso da língua. Elas são meio que construídas para representar algum fenômeno sintático, por exemplo. A negação. Então, se você for trabalhar com a negação, você vai construir frases como eu não gosto de bolo, eu não gosto de bolo não, eu gosto de bolo não, que são três variantes da negação que existem no português. Okay? Então, a teoria dos enunciados seria uma teoria do uso da língua, e não uma teoria abstrata, como no caso da teoria gerativa, que é a principal teoria formalista que a gente tem disponível. Então, ela, depois de falar disso, ela faz primeiro uma apresentação do que é que ela vai falar. Ela diz que ela não vai rejeitar o estudo da variação sintática, mas o que ela vai colocar é que, naquele momento, os mecanismos de análise da língua não estavam prontos para analisar a sintaxe. O mecanismo da sociolinguística, que é a variável sociolinguística.
Então ela começa citando alguns trabalhos da Gillian Sankoff, que é uma pesquisadora americana. Ela inclusive se casou com Labov depois que a mulher do Labov morreu. E a Gillian, ela fez uma pesquisa, ela está envolvida em 3 pesquisas, se eu não me engano. Não estou com 100% de certeza, mas eu acho que é dela também a primeira. Mas que foi a marcação de futuro em uma língua da Nova Guiné, que é esse toque piscin, o uso do pronome on no francês de Montreal e o uso do complementador que no francês de Montreal também. O on, que é o único que eu entendo de francês, ele é meio que o nosso agente. A gente vai, sabe? Então é mais ou menos isso. O que é que esses trabalhos tinham em comum? Basicamente, todos esses trabalhos analisavam aspectos de variação nas formas. Então era o on variando com outra coisa, as formas de marcação de futuro, o uso ou não do complementador que no francês. E eles notaram que não havia uma interferência social no uso da língua. No caso do pronome on, que eu até marquei em vermelho, o que havia era uma diferença de idade. Pessoas mais jovens utilizavam mais o on do que pessoas mais velhas, e isso era algo que foi detectado pelo trabalho da Gillian. Só que ainda é diferente do extrato social, por exemplo, pessoas mais ricas e mais pobres, mais escolarizadas ou menos escolarizadas. Então tudo isso influenciava, deveria influenciar, porque influenciava as variáveis fonológicas, mas não influenciava no estudo da sintaxe da língua, da morfologia da sintaxe da língua. Eles só tinham encontrado restrições linguísticas para o uso desses pronomes, ok? Esse foi o primeiro ponto dela. Então, quando você usa a variável sociolinguística para estudar fenômenos não fonológicos, você geralmente não encontra estratificação social. E aí, outro ponto que ela vai bater é sobre a própria definição de variável. Porque na variável fonológica, ou seja, uma variável é aquela parte da língua que está variando. Nesse caso, por exemplo, se a gente pegar o S, a pronúncia do S no final de sílaba, ou se você pegar os cariocas, eles vão dizer casca, mas se você pegar pessoas de outra região, vai ser casca. Algumas pessoas falam extraordinário, outras extraordinário. Então, essa pronúncia varia e é considerada a variável fonológica. Só que no caso da variável fonológica, as formas que estão variando, ou seja, as variantes, elas não carregam significado referencial. O que é isso? Seriam duas formas que querem dizer a mesma coisa. No caso, elas não querem dizer nada, elas não comunicam nada. O que elas comunicam são aspectos sociais. Então, por exemplo, a regionalidade do sujeito, a identificação do sujeito com aquela região em que ele mora, no caso da pronúncia do S. O Labov fez pesquisas lá em Martha's Vineyard e em Nova York, nos Estados Unidos, e encontrou que, por exemplo, a centralização dos ditongos I e AU no inglês de Martha Vineyard estava ficando mais forte nos indivíduos que queriam pertencer à ilha ou que se reconheciam como moradores antigos da ilha. Então eles pronunciavam mais house, ao invés de house, ou mais rot. Mas era algo mais ou menos assim. Eles centralizavam mais os ditongos do que falantes de fora, que centralizavam um pouco. Já em Nova York, o Labov encontrou, por exemplo, a pronúncia do R. O R era mais pronunciado em lojas de departamento quando eram pessoas que tinham uma escala social maior. Tá? Por exemplo, a construção que o Labov utilizou foi quarto andar para analisar a resposta dos vendedores. E era fourth floor. Então você tem dois R's aí. Floor. Então, quanto mais alto na escala social a loja estava, o vendedor da loja estava, mais ele pronunciava esse R nos dois casos. Então, embora a pronúncia ou não do R não quisesse comunicar uma coisa diferente, ela carregava significados sociais diferentes. Então, na sociedade, ela queria dizer outra coisa.
Já na variável não fonológica, por definição, morfologia, aí tem o morfema é a unidade de análise da morfologia, assim como o fonema é a unidade de análise da fonologia. E aí você tem o sintagma, que é a da sintaxe. E o morfema, o sintagma, comunicam alguma coisa por definição. Eles têm sentido. Fonema não tem um sentido, um som não tem um sentido, mas uma palavra tem. Casa, que se refere a uma casa, sim. Você tem a imagem na sua cabeça, amor, você sabe que quer dizer alguma coisa. É diferente de p, m, que não querem dizer nada, entende? Então, já temos uma diferença aí. Na fonologia, as formas não querem dizer nada, não tem sentido. Na morfologia e na sintaxe, ou seja, nas variáveis não fonológicas, as formas têm sentido. Então a gente já viu um problema aí de estender um estudo que se trata da fonologia para outras variáveis. Eles carregam o mesmo significado referencial. Então a gente tem aí uma diferença já. Em uma não tem significado referencial, na outra tem, portanto vai ter que ser o mesmo. Então você tem uma mudança um problema nessa expansão da variável sociolinguística para outras variáveis que é apontado pela Lavandeira. E ela cita que o trabalho de Weiner, da Judith Weiner e do Labov, que foi publicado em 1977 também, se não me engano. Eu não lembro agora. 77. E nesse trabalho, o Labov e a Judith Weiner investigaram o uso das passivas do inglês. Então, por exemplo, o carro, o homem comeu o bolo foi comido pelo homem. Só que eles investigaram no caso de passivas sem agentes. Por exemplo, comeram o bolo. A gente não sabe quem comeu, é indeterminado. E o bolo foi comido, também não tem agente. Então, esse tipo de alternância foi estudado pelo Labov e pela Judith Weiner. E o que eles perceberam é que não havia análises sociais, não havia variáveis sociais influenciando. Não havia sexo, gênero, escolaridade, o extrato econômico, né, a classe social. Essas coisas não influenciavam no uso da passiva. O que influenciava no uso das passivas era o paralelismo formal, ou seja, era uma variável linguística que era basicamente, se apareceu uma passiva antes, vai aparecer uma passiva depois. Era basicamente isso. Era um pouco mais complexo porque eles usaram um sistema de gradiência. Então, eles utilizaram algo como se a frase apareceu e veio logo depois a outra, se a frase apareceu uma outra coisa e depois veio a outra, então eles meio que separaram o paralelismo. Quanto mais longe uma forma está da outra, será que será que vai ter influência? Enfim, se vocês tiverem interesse, o trabalho está disponível e vocês conseguem ver nas referências do trabalho da Lavandeira. Então, e outro ponto que ela levanta nesse trabalho, além desse ponto de não ter significados sociais ali, é que você tem há um problema com o estudo das sentenças passivas, porque às vezes elas querem dizer outra coisa em relação às sentenças ativas. Então, o que ela pergunta é como é que a gente sabe que essas passivas e as ativas tinham o mesmo significado referencial? Porque o Labov ele só assumiu isso, ele assume essa alteração, mas ele não fez nenhum estudo mostrando que o uso das passivas é igual ao uso das ativas naquele contexto. Tá? Então, basicamente, ela comentou isso. E aí ela levanta uma questão do seguinte: por que a gente tem que trabalhar com significados referenciais iguais em variáveis não fonológicas? Porque isso é um pressuposto da sociolinguística. É analisar formas que tenham essa igualdade de significados referenciais. E ela se pergunta por que é preciso restringir a isso. Há um problema relacionado ao preconceito, por exemplo. Você vai acabar chegando a conclusões do tipo: o pobre ele se comunica menos abstratamente do que o rico, porque o pobre é incapaz de pensar.
Então, logo, ele tem um discurso mais concreto e o rico consegue ter mais abstrações porque o rico é mais inteligente. Então, e isso poderia ser estendido, por exemplo, para coisas mais complexas, como homem, mulher, branco e negro. Então, você ter esse tipo de análise poderia levar ao preconceito, a você exaltar o preconceito mesmo sem querer. Só que ela disse que não, porque para ela é só a gente precisa estudar e dar razões contrárias a isso, de que não significa isso. Ela cita até um trecho do trabalho do Labov em que eles comentam sobre pensar mais causamente, ou seja, de modo mais causal, quando você está em um discurso mais informal, tá? Mas isso aqui é detalhe. Por fim, então, aí ela defende esse novo tipo de análise das variáveis sintáticas para conseguir dar conta dessa variação. E aí ela comenta ainda sobre a ideia de regra variável não ser uma teoria da língua. Regra variável é esse tipo de análise de variação quantitativa. É um mecanismo heurístico. E aí eu fui pesquisar o que era heurístico, porque eu sempre tinha dificuldade nessa palavra, que quer dizer algo como descoberta. É um procedimento de descoberta de aspectos da língua. Aí vamos com calma, lavandeira. O Labov publicou uma análise, né, rebatendo esses questionamentos dela. Foi apresentado mesmo no Congresso, publicado em 78. E esse aqui é o artigo. Ele está bem piorzinho do que o da lavandeira, mas dá para ler. Então, ele vai dar uma definição de significado referencial mais larga, no sentido de que são dois enunciados que se referem ao mesmo estado de coisas e possuem o mesmo valor de verdade. E aí ele vai dizer por que o mesmo. É porque ele precisa ter uma análise refinada sobre o aspecto. E ele cita o exemplo do falar rural. Você só tem como analisar algum traço rural em uma fala, em contraposição a um traço urbano, se as duas formas quiserem dizer a mesma coisa, porque você evita esses outros efeitos que podem confundir a análise, algum tipo de viés, algum tipo de coisa diferente. Então, quando você deixa tudo certinho, tudo igual, e muda só uma coisa, e você percebe uma alteração, é porque a causa é dessa coisa que alterou. No caso, o falar rural. E aí, como é que faz isso? O Labov comenta sobre o envelope de variação. Ele não chama assim, esse atualmente é o nome técnico do processo, mas ele chama de envelope de escolhas linguísticas, que é basicamente você fazer uma análise, e ele diz que essa análise pode demorar um ano até, de quais são os casos em que ocorre variação, ou seja, quais são os casos em que aquelas duas formas, ou três ou quatro, querem dizer a mesma coisa. E isso precisa ser feito. Ele cita o exemplo do verbo to be e do verbo to get, do inglês, em casos de auxiliares, nas sentenças passivas, porque é algo que a Beatriz Lavandeira comenta. No caso, por exemplo, de exemplos como I was arrested, eu fui preso. I got arrested, que também quer dizer eu fui preso. Ou, ou algo como me prenderam. A Labov comenta que no caso do be e do get, tem um estudo que mostrou que em frases como I was arrested e I got arrested, as pessoas não diferenciavam, mas aí as pessoas diferenciavam quando tinha um complemento a mais. I was arrested to test the law, eu fui preso para testar a lei, e I got arrested to test the law, me prenderam para testar a lei. No caso desses dois exemplos, com um complemento no final para testar a lei, as pessoas analisavam de modo diferente, ou seja, quer dizer que no envelope de variação só poderia conter casos em que o I was arrested e o I got arrested estavam. Algo com essa estrutura similar, entende? Ou seja, quando elas querem dizer a mesma coisa. E é isso que se faz no envelope de variação, e é por isso que você tem que ter o significado referencial ali igual. E aí essa segunda definição de significado referencial, que também é chamado no artigo de significado representacional, foi alargada essa definição. Aí a Lavandeira comenta sobre essa ideia de que a gente tem que entender as sutilezas das diferenças linguísticas entre as formas, as variantes. Aí o Labov vai comentar, vai fazer uma diferença do linguista formal e do sociolinguista.
Basicamente, o sociolinguista vai restringir o significado referencial para analisar formas que querem dizer a mesma coisa. O linguista formal, vamos dizer aqui o gerativista, ele vai expandir o significado referencial para encontrar diferenças entre as formas. Então, são trabalhos que vão em linhas diferentes. Acerca da natureza da linguagem, o linguista formal enxerga a língua como algo único da espécie, algo que é recebido de modo inato, e aí por isso ele dá pouco foco na variação, porque ele está muito mais interessado no que existe de comum entre todas as línguas, porque ele vai reconhecer que o mesmo mecanismo linguístico está no nosso cérebro e recebe esse input de representações lógicas, que são as sentenças. O sociolinguista vai trabalhar com a língua como algo que a gente desenvolveu para comunicar territorialidade, ou seja, para a gente se identificar com algum modo de falar em alguma região e para a gente se acomodar ao ouvinte, a gente adaptar o modo como a gente fala a quem está conversando com a gente. Tá? Então, são outra diferença. E um problema da sociolinguística é deixar escapar sutilezas que a gramática cria justamente por restringir esse significado referencial. Já o linguista formal, o que acontece é que ele cria diferenças, ele pode criar diferenças que na verdade não são da gramática, mas são de algo muito individual da pessoa. Entende? Então, são dois problemas que as duas vertentes de análise podem ter. E aí, por fim, ele vai trabalhar sobre a ideia de por que estudar a variação sintática se ela não carrega mecanismos de motivação social para o seu uso, de diferença de classe social, de escolaridade, de gênero, como eu comentei. O que é que Labov vai comentar? Que o processo de descoberta da estrutura da língua é feito com a análise da variação sintática, porque quando você percebe os usos linguísticos sendo motivados por outros aspectos linguísticos, você está entendendo como o sistema da língua interage e restringe, condiciona o uso da língua. Então, quando você faz essa análise de regra variável, você está descobrindo aspectos da gramática. Você está entendendo como a gramática funciona. No fim, o que ele está dizendo é: a gente da sociolinguística consegue descobrir o funcionamento da gramática pela análise de regras variáveis. Não necessariamente precisa ter o mesmo método que o linguista formal tem, porque justamente a análise de regras variáveis permite descobrir como o uso linguístico é condicionado pelas restrições do sistema. Então, a sociolinguística não se preocupa somente com a motivação social no uso da língua, mas também pelo modo como o uso da língua é restringido ou favorecido por determinado contexto linguístico. Então, você também pode estudar a estrutura da língua pela sociolinguística, pelos aspectos que variam. E isso, em última análise, permite perceber que a variação é inerente ao sistema, ou seja, a gramática da língua, no fim, o que está se mostrando é que ela não é homogênea, não é igual para todo mundo. Ela permite uma variação que tem dentro dela, e sim tem para todo mundo, e que permite com que a linguagem varie. Essa variação, então, ela pertence à estrutura da língua. Não é homogênea, é heterogênea. E é uma variação que ela não é um caos. Ela é probabilística. Existe algo de quantitativo na estrutura da língua. E é isso que o Labov comenta. E aí, no fim, o que essa discussão levou foi que a visão do Labov acabou sendo aceita. Eu acredito que, em parte, também pela influência que ele já tinha na área, com seus estudos, as pessoas seguiam o que ele comentava, mas também porque, de fato, o que ele comenta é verdade. Hoje em dia, nós temos diversos estudos que tratam de variação sintática e muitos encontram, na verdade, restrições linguísticas para o uso de uma ou de outra forma. Ok? Então, basicamente, essa foi a discussão que Labov e Lavandeira travaram nessa época e essa foi a conclusão dessa guerrinha linguística.